Fala pessoal, graça e paz. No vídeo de quarta-feira eu lancei uma pergunta: pode o ímpio produzir algo nobre? E eu vi que ali algumas pessoas colocaram a palavra ímpio no dicionário, procuraram no Google o que é nobreza, o que ele quis dizer com nobre, o que ele quis dizer com ímpio. Vi que as pessoas citaram Antigo Testamento, Novo Testamento, enfim. Antes de mais nada, eu queria agradecer a cada um de vocês que participaram, a cada um que colocou os comentários aqui no YouTube e que também enviou os comentários pelo WhatsApp. Então, agradecer primeiramente a todo mundo. Por quê? Quando eu pedi que vocês participassem, não foi para expor a imagem de ninguém, muito pelo contrário, foi para pegar as opiniões, que não deixa de ser perspectivas de um assunto, então várias perspectivas de um assunto. E antes da gente discorrer sobre esse vídeo aqui, deixar claro para você que eu não estou aqui como juiz de nada, nem juiz de ninguém, que eu não estou aqui como um detentor de verdade. Eu não vim aqui pegar o comentário que estava certo, o comentário que estava errado, ou pegar o que mais se aproximou da palavra ou o que menos. Então, eu queria deixar claro exatamente isso. A ideia ela não foi essa, ok? E que a gente possa prosseguir daqui com um tema que, por isso que eu lancei a pergunta na quarta-feira. O tema de hoje é música. Por que música? Porque muitas pessoas utilizam fazem uma colocação que é aquela famosa música do mundo. Particularmente eu não gosto. Por quê? Quando você fala em música do mundo, na minha concepção e na minha cabeça já vem automático. O que vem na minha cabeça? O mundo jaz no maligno. E quem desceu, caiu com 1/3 dos anjos, que depois da descida da queda ficaram os anjos caídos, foi quem? Então na hora que você fala música do mundo, junto com essa colocação, é automático, pelo menos ao meu entender, um julgamento. E é por isso que eu não gosto desse termo. E assim, para falar sobre essa questão de música do mundo, nada melhor do que a gente começar com um dos ritmos e um dos que são mais, digamos assim, citados, que é o rock. Então, assim, muitas pessoas elas falam que o rock, a hora que você escuta, que te deixa alucinado, tem um certo tipo de alucinação, tem vertigem, te induz a alguma coisa, e que a partir do momento que você está ouvindo, ele faz com que o ritmo faz com que você perca os sentidos, e, enfim, tem vários tipos de observações dentro do contexto. E aí eu estou citando o rock aqui porque foi um que eu escolhi, tá? Isso cabe em vários outros também. E o que eu quero deixar aqui é que realmente, sim, nós temos que ficar muito atento quanto ao que nós estamos ouvindo. Porque assim, o problema real não é o que entra no homem, mas na verdade é o que sai. E nós temos que ter atenção redobrada quanto à música, porque a música ela nos ensina. Então você tem que saber o que você está aprendendo. E nós temos que tomar cuidado redobrado. Por quê? Porque de maneira, digamos assim, indireta e muitas vezes de maneira direta, a música ela causa, ela planta em nossas cabeças como se fosse uma liturgia musical perigosa. Então nesse ponto é preciso tomar muito cuidado com a sua classificação musical, digamos assim. E não só na música, nós temos em outras áreas também várias pessoas que
produziram algo bom, mesmo sem ter tido nenhum tipo de contato com uma igreja evangélica, com Deus, com Jesus. E eu posso citar aqui alguns para também não ficar estendendo muito. Eu começo falando aqui de uma poesia de Cecília Meirelles que chama Falai de Deus. Que poesia que fala de Deus de maneira única, gente. Uma poesia tremenda. Outro também, Rui Barbosa, nos deixou artigos de cidadania sobre direito que é digno de aplausos. E também tem o Carlos Drummond de Andrade, que deixou um legado poético incrível. Então, assim, saindo desse contexto e voltando para a música, eu posso citar aqui vários compositores, como por exemplo Mozart, Tchaikovsky, Beethoven, e todos gênios da música, com um gênio, uma situação de pensar de maneira a colocar tudo dentro de uma música, de uma melodia ímpar, que poucos fizeram. Lembrando que o que eu citei agora, Carlos Drummond de Andrade, ela era ateu professo. E aí eu encaixo um exemplo meu. No passado eu tive um acidente de carro, eu estava num semáforo, veio uma pessoa e passou o sinal vermelho e eu estava no verde, enfim, aconteceu um acidente. Aí eu processei a pessoa e nós estávamos lá na audiência e tinha o juiz e tinha todo mundo e tal. E aí veja, por isso que eu estou colocando esse contexto aqui, esse exemplo. Eu, cristão, estou dependendo de um julgamento de uma pessoa que eu nem sei qual que é. Então a gente tem que ter um cuidado, porque as pessoas, elas podem sim, pessoas que não são convertidas, pessoas que são ímpias, pode gerar algo bom, pode gerar algo nobre, pode, sem sombra de dúvida. Então esse exemplo que eu citei é porque o que assim nós temos como ideia que se fosse levar ao pé da letra, eu faria o que nesse cenário? Ô, meritíssimo, só um minutinho. Então, deixa eu falar um negocinho aqui. Antes do senhor continuar, deixa eu fazer uma pergunta. O senhor é cristão? Tipo, nada a ver. O cara consegue aplicar a justiça, um juiz consegue aplicar a justiça mesmo não sendo cristão. Uma pessoa um músico consegue produzir uma música excelente sem precisar ser cristão, né? Como eu citei alguns exemplos aí. Então nós temos muitas músicas gospel boa, mas também nós temos música gospel ruim. Nós temos muitas músicas que são feitas por pessoas que não têm contato nenhum com Deus, com a igreja, que são meras. E também essas pessoas, em alguns momentos, produzem músicas excelentes. Então nós temos vários tipos de música, temos tipos que enaltecem um herói, enaltecem uma natureza, temos música que fala sobre vitórias, sobre guerras, temos músicas que louvam a Deus, temos músicas que ensinam a orar, temos músicas que falam sobre o sentido da vida. Então, percebe? Deixa eu pegar aqui um outro exemplo rápido. Por exemplo, eu vou fazer uma serenata de amor aí para minha esposa. Então, só um exemplo, tava nessa. E aí eu pego uma música ou alguma coisa para fazer essa serenata para ela. Então, percebe que eu vou ter que ter algo relacionado a esse sentimento, que é o amor que eu sinto por ela, alguma coisa. Sabe, eu não vou colocar ela num lugar mais alto e falar: Senhor Deus, Pai, obrigado. Não, sem sentido. Então eu vou precisar, no meu acervo musical, muitas vezes, de repente, pegar uma música que não tem nada a ver, que
que fale sobre Deus, que não tem nada a ver com Bíblia, mas que tem a ver com um sentimento nobre, que é o amor. Então, eu trago essa questão aqui hoje justamente por causa do quê? Dessa colocação que muitas vezes é inserida, que no meu ponto de ver é errado, porque nós temos muitas músicas boas aí, tanto de um lado para o outro, e atualmente a gente tem que ter cuidado porque as músicas, não estou generalizando, mas nós temos muitas músicas gospel que está sendo produzida por um impulso comercial. E aí, podemos classificá-la como louvável? Você percebe? Então tem muitos detalhes. E lembrando também que, não vou me estender aqui porque é um assunto que daria muito, mas muito mais assunto mesmo. Mas lembrando que essa questão de melodia, ritmo, aí os músicos de plantão que sabem que tem que ter aqueles três para formar a música, quando você pega eles sozinho, eles são amorais. Então não tem. Aí depois que o homem pega, começa a montar para qual finalidade que é, aí é ali que tem que ter um cuidado. Então por isso que eu estava citando sobre a música. Então por isso que eu trouxe essa questão aqui, justamente para trazer uma perspectiva diferente para você. E aí eu quero trazer algo do Antigo Testamento e algo do Novo. O que eu quero trazer do Antigo Testamento é a Raabe, aquela prostituta que ajudou os espias quando eles estavam ali vigiando, foram vigiar a terra ali de Jericó. E a Raabe, ela se casou com um, que é o Salmão, que é da tribo de Judá. E olha que interessante, a genealogia Raabe casou com Salmão e deles tiveram Boaz. Boaz gerou Ruth, Ruth gerou Obed, Obed gerou Jessé, que Jessé gerou ninguém menos que o rei Davi. Então percebe? E aí, esse eu tô citando aqui porque eu acho que teve algum comentário aí do rei Davi. Todo não tem jeito, cara. Não tem como a gente não citá-lo. Então eu tô colocando aqui um pouquinho puxado para trás ali da genealogia para você ver da descendência. Que logo depois, algumas gerações depois, a descendência veio quem? Ninguém menos do que o Messias, Jesus. E não fico só nesse não, eu vou para outro, que aí agora eu vou lá pro Novo Testamento, que foi a questão do samaritano. O que acontecia? Um homem foi pego, assaltado, bateram, tiraram ali, rasgaram suas roupas, enfim, o cara ficou judiado ali na estrada. E nisso passou um sacerdote, passou passo largo, estava com pressa com seus afazeres, com seu mundo e deixou o homem ali agonizando. Depois passou o levita também foi embora, deixou ali o cara sem nenhum tipo de auxílio e ajuda. E aí veio o samaritano. Aí o samaritano parou, ajudou, levou a pessoa para, não sei, tá, para uma estalagem, para enfim, um lugar onde ele pôde ser tratado e ainda custeou o bom tratamento da pessoa. E eu quero trazer à tona aqui porque tinha uma rinchinha aí. Quem estava na estrada precisando de ajuda era um judeu. E tinha uma certa rixa entre judeus e samaritanos. E quem parou para ajudar, se você fosse olhar nesse sentido, dos três, sacerdote, levita e samaritano, o último que deveria parar era o samaritano, justamente por causa desse atrito que tinha entre judeus e samaritanos. Mas na verdade, o único que parou e o único que ajudou o homem de bom grado, ainda assim tendo custo por ajudar uma pessoa sem querer nada em troca, foi o samaritano.
E se você gostou desse vídeo, se te deu uma perspectiva diferente desse assunto, que é um assunto que é bem comentado, é um assunto que eu não vou dizer que polêmico, mas assim, que tem várias opiniões. Então, se você tem aquele amigo que você já, pô, aquele cara lá, aquela pessoa lá, aquela mulher lá, tem uma amiga minha lá que gosta, já direciona, manda no WhatsApp, vou deixar o link para você do vídeo, que eu sempre recomendo, tem um vídeo que eu recomendo e tem o link desse vídeo aqui que eu já deixo fácil para você dar um Ctrl C ali, um Ctrl V, copia e cola, joga no seu status do WhatsApp, coloca no Instagram, divulga nas redes sociais. Se esse vídeo veio a falar um pouquinho mais para você, te dar essa noçãozinha diferente, se agregou, que bom que você consiga também fazer com que essa mensagem chegue, para que a gente não fique julgando, né? Porque é como eu falei, dependendo da colocação, já vem com julgamento aquela palavra música do mundo. É que nós não precisamos ser juízes de ninguém, nós não somos juízes. Então que a gente possa ter o nosso papel como cristão de amar o próximo sempre. Então, se você não está inscrito no canal, já aproveita, já se inscreve no canal, já ativa o sininho, porque todo sábado às 18 horas subimos vídeo novo. Lá no Instagram, vira e mexe ali, por dia tem postagens que a Vanessa também faz. Então se você curtiu também, já senta o dedo aí no curtiu, no joinha para ajudar o canal, porque é sempre muito bom. E o que vocês acharam aí, se quiser comentar, comenta aí, usa os comentários e coloca. Se quiser mandar o WhatsApp também, as redes sociais, estou deixando aqui no cantinho para que vocês tenham sempre esse conhecimento aí, para que vocês nos ajudem. E vamos fechar com o que? Lembrando que o caminho, a verdade e a vida é Jesus Cristo. Pense nisso.